Caros amigos, muito bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria tê-los mais uma vez, mais uma semana. E a Estela está chegando aqui agora, Bom atrasadinha aqui, mas dia! chegou. Satisfação estar aqui com vocês mais uma semana, poder estudar um pouquinho o nosso Evangelho, trazer para o nosso entendimento de vida diário a prática dessas lições que nós vamos carregar pela eternidade, né? Tem coisa que a gente está aprendendo hoje, nós vamos praticar pelo resto das nossas múltiplas existências aí da nossa eternidade como espíritos. Então, por exemplo, se a gente aprender um pouquinho hoje mais de paciência, um pouquinho mais dessa resignação em relação a muitas coisas, você pode ter certeza que você vai utilizar isso por um tempo indeterminado, até chegar um momento que nós não teremos mais necessidade de exercitar muita paciência, porque a gente vai conviver com gente mais equilibrada, isso quando a gente também for assim, né? Então, eu acho bacana, assim, se eu desse um presente para vocês hoje, vamos supor, ó, todo mundo que entrar na live hoje, vou mandar um Pix aí de R$ 5.000 para cada um. Daqui um tempinho aí, ó, às vezes em uma semana esses 5.000 ia dissolver na mão da gente, né? Agora os presentes que a gente recebe, aliás, eu falei dos 5.000 que eu daria, se tivesse eu daria mesmo para vocês, sem problema. Mas esses presentes aqui do Evangelho, eles são duradouros, eles são eternos. Então, quem conseguir absorver o conhecimento e colocar em prática, sem dúvida nenhuma vai trazer para si mesmo uma grande vantagem, uma grande libertação, uma vida mais leve, uma vida com mais entendimento, com menos revolta, com menos ira, menos mágoas, menos tudo de ruim. E muito mais entendimento, muito mais felicidade, muito mais saúde física e espiritual, e é isso que eu desejo para todos vocês. O meu bom dia e o bom dia da Estela. Enquanto ela dá o bom dia, eu vou colocar a nossa música de fundo aqui, ó. As músicas para calmaria. Olha que delícia, ó. Tem sempre aquele fundinho que gostoso. Muito bom dia! Às vezes eu já escutei pessoa falando assim, nossa, escutei essa música e lembrei de vocês. Pois é. Que Essa e outras, beleza, né? que beleza. Jesus abençoe a todos aí nesse momento que a gente está aqui realmente só para buscar combustível para continuar a luta, não é? Você na sua luta, eu na minha, você andando na dele, cada um aí levando o seu fardo, fardinho, fardão, mas todos levando o que Deus já avaliou que nós conseguimos para o nosso crescimento. E não só fardo também, como as alegrias, né? Porque eu não sei a vida de vocês, mas a grande maioria das pessoas que eu conheço, assim como a nossa vida, tem muito mais, infinitas mais bênçãos do que expiações e provas e obstáculos. Então, que a gente possa enxergar essas bênçãos, que começa aí desde um cafezinho, você poder abrir o olho, mastigar, ouvir o que a gente está falando aqui. Então, são muitas coisas mesmo. Que Jesus nos abençoe para a gente poder enxergar tudo isso. E bem-vindos e muito obrigado pela companhia. Convidando a todos para o nosso momento da oração. Vamos lá? Vamos lá. Fui ali dar banho na minha mãe. Passa pra cá, pra lá, tinha uns pozinhos da árvore, eu varri, pozinho acho que entrou no meu nariz. Deu Deu uma alergia. alergia. Vamos lá então. Amado Mestre Jesus, benfeitores que cuidam da mensagem do Evangelho, da mensagem cristã, que nos seguem, não porque somos merecedores, mas somos esforçados, nos seguem para nos ajudar a compreender, nos ajudar, nos amparar para que tenha tranquilidade e paz nos momentos que a gente busca abrir o Evangelho no nosso lar e principalmente nessa grande roda, nessa união que se faz de espíritos encarnados e desencarnados nesse momento, toda terça e todos os dias da semana que a Rede Amigo Espírita dá essa oportunidade. Abençoados seja todos e gratidão no nosso coração por esses espíritos, pelo nosso Mestre Jesus, ao nosso Pai Divino também, que dá essa grande oportunidade de estarmos na Terra, de construir a Terra para nós. Muito obrigada. Que todas as pessoas possam ser abençoadas, as pessoas que buscam, e as que não buscam ainda possam ser tocadas pelas pessoas que já brilham em seu coração amor. As pessoas internadas, assim como Gersi Grigolin, como todos os outros que sofrem alguma enfermidade, deixando aflitos os familiares, as pessoas que o amam, possam receber, dentro do seu merecimento,
um alívio, uma cura. Quem sabe uma cura para que a família fique mais tranquila e a própria pessoa possa parar e pensar na sua vida, caminhando assim de uma maneira mais acertada. Gratidão, Senhor, por esses momentos de iluminação no nosso coração. Iluminai a todos e abençoai como sempre fez e que a gente possa sentir isso. Que assim seja. Que assim seja. Eu trouxe hoje um livro, que é muito fácil de fazer ele, até se você não tem costume de leitura ou um adolescente, porque o Agenda Cristã, ele traz uma mensagem assim que não tem como você não entender. Isso aqui é o ar-condicionado? Tá calor, não tá? Ou a impressão minha? Ele tá aqui em cima, peraí. O Agenda Cristã, ele tem versão bolso também, é muito bacana para presentear, que às vezes a gente presenteia as pessoas com cada coisa, né? E o Agenda Cristã, eles têm aquela versãozinha assim que a pessoa pode carregar na bolsa, é muito interessante. De Chico Xavier pelo espírito de André Luiz, aquele famoso espírito que agora a gente tem até 2 filmes, né? O filme Nosso Lar 1, Nosso Lar 2, devido a André Luiz psicografar para nós as histórias. Do capítulo 32, o capítulo se chama Sinais, eu trouxe só uma frasezinha para compor o nosso evangelho de hoje. Suas opiniões, olha só que legal, gente. Presta atenção aí, porque a gente dá pitaco em tudo. Suas opiniões, Oceano Visky, revelam o verdadeiro lugar que você ocupa no mundo. Muito legal, né? Pois é. Eu acho que eu vou fazer um desenho que fala disso. Ô, Serginho Xerce, um beijo em você, na Lulu e na Lívia. Pois bem. O que a gente muito fala e o que a gente muito pensa é apenas a exteriorização do que a gente é, né? Do que a gente escolheu ser, na verdade. Então, o bacana é tentar fazer uma boa seleção do que a gente, vou até tirar foto da frase. Do que a gente verbaliza, né? Então, vamos verbalizar coisas mais edificantes, né? Um abraço para o nosso querido Serginho Xerce, nosso valioso, né, trabalhador incansável da nossa doutrina, faz as cirurgias espirituais, que estuda isso muito, tem livro escrito, faz live, divulga, incansável o Serginho. Um abraço para ele, para a Lívia e para nossa querida Luizinha, tá cada dia mais linda, né? Quem tiver dúvida sobre, inclusive, cirurgia espiritual, o Serginho explica muito bem. Fala com o Serginho. Aliás, segue ele no Facebook isso, aqui. Ele tá fazendo muita live quanto a isso. Então, no Facebook, Sérgio Xerce, no YouTube também tem um canal dele, Sérgio Xerce. Você vai acompanhar todas as lives, os estudos que ele faz, que ele divulga, enfim. Então, não deixe de seguir o nosso Serginho. Você vai ter aí grandes rentabilidades espirituais com o conhecimento que você vai adquirir e vai acumular na sua vida. Um beijo também para a Kátia Souza, que chegou agora, a Maria Yolanda Marangão, a Elizabeth, aliás, a Isabela Falcone Oliveira, nossa amiga, a Ilma Soares também, e para todo mundo que chegou aqui. Se eu não falei o nome de alguém, vocês me perdoem, tá? Margarete Pazin. Quem não foi falado o nome aí, receba um beijo e um abraço especial aí, tá? Eu vou então convidar vocês para o nosso estudo de hoje, iniciando o nosso capítulo 24 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje uma leitura também extensa, como foi semana passada, porque tem capítulos do Evangelho que você não consegue desmembrar ele, sabe? Essa lição aqui é uma delas, contida no nosso Evangelho aqui. A candeia debaixo do alqueire, porque fala Jesus por parábolas. Então eu convido você a vir comigo nos itens de 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, umas 2 páginas aqui a gente vai ler. Se você puder ler junto aí e me ouvir, nós vamos fortalecer mais a lição aqui, certo? Certo. Então vamos lá. Capítulo 24. Não pôr a candeia debaixo do alqueire. A candeia debaixo do alqueire, porque fala Jesus por parábolas, primeiro item. Nem os que acendem uma luzerna a metem debaixo do alqueire, mas põem-na sobre o candeeiro, a fim de que ela dê luz a todos os que estão na casa. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 15.
Ninguém, pois, acende uma luzerna e a cobre com alguma vasilha ou a põe debaixo da cama. Põe-na, sim, sobre um candeeiro, para que vejam a luz os que entram. Porque não há coisa encoberta que não haja de ser manifestada, nem escondida que não haja de saber-se e fazer-se pública. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 16 e 17. E chegando-se a ele os discípulos, lhe disseram: Por que razão lhes fala tu por parábolas? Ele, respondendo, lhes disse: Porque a vós outros vos é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido. Porque ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso é que eu lhes falo em parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Vós ouvireis com os ouvidos e não entendereis, e vereis com os olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se fez pesado, e os seus ouvidos se fizeram tardos, e eles fecharam os seus olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e entendam no coração e se convertam, e eu os sare. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 15. Mensagem dos Espíritos. Causa estranheza ouvir Jesus dizer que não se deve pôr a luz debaixo do alqueire, ao mesmo tempo que esconde a toda hora o sentido das suas palavras sob o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Ele se explica, entretanto, dizendo aos apóstolos: Eu lhes falo em parábolas porque eles não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem e não compreendem. Assim, dizer-lhes tudo, ao menos agora, seria inútil. Mas a vós o digo, porque já vos é dado compreender esses mistérios. Ele procedia, portanto, para com o povo, como se faz com as crianças, cujas ideias ainda não se encontram desenvolvidas. Dessa maneira, indica-nos o verdadeiro sentido da máxima: não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entram possam vê-la. Ela não diz que tenhamos de revelar inconsideravelmente todas as coisas, pois todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência de quem o recebe, porque há pessoas que uma luz muito viva pode ofuscar sem esclarecer. Acontece com os homens em geral, o mesmo que com os indivíduos. As gerações passam também pela infância, pela juventude e pela madureza. Cada coisa deve vir ao seu tempo, pois a sementeira lançada à terra fora de tempo não produz. Mas aquilo que a prudência manda calar momentaneamente, cedo ou tarde deve ser descoberto, porque chegando a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva. A obscuridade lhes pesa. Como Deus lhes deu a inteligência para compreenderem e se guiarem entre as coisas da terra e do céu, eles querem racionalizar a sua fé. Então, que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, pois sem a luz da razão a fé se enfraquece. Se a providência, portanto, na sua prudente sabedoria, não revela a verdade senão gradualmente, é que vai sempre desvelando à medida que a humanidade amadurece para recebê-la. Ela mantém a luz em reserva e não debaixo do alqueire. Mas os homens que a possuem, em geral, só a ocultam do vulgo com a intenção de doutriná-lo. São esses os que põem verdadeiramente a luz debaixo do alqueire. É assim que todas as religiões sempre tiveram seus mistérios, cujo exame proíbem. Mas enquanto essas religiões se atrasavam, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso. O povo que se tornou adulto pode assim penetrar o fundo das coisas. Então rejeitou na sua fé o que se mostrava contrário
a observação. Não podem subsistir mistérios absolutos nesse terreno, e Jesus está com a razão quando afirma que não há nada secreto que não deva ser conhecido. Tudo que está oculto será descoberto um dia. E o que o homem ainda não pode compreender sobre a terra, lhe será progressivamente revelado nos mundos mais adiantados, na proporção em que ele se purificar. Aqui na terra, ainda se perde no nevoeiro. Pergunta-se, que proveito o povo poderia tirar dessa infinidade de parábolas, cujo sentido estava oculto para ele? Deve notar-se que Jesus só se exprimiu em parábolas sobre as questões, de alguma maneira, abstratas da sua doutrina. Mas, tendo feito da caridade e da humildade a condição expressa da salvação, tudo o que disse a esse respeito é perfeitamente claro, explícito e sem nenhuma ambiguidade. Assim devia ser, porque se tratava de regra de conduta, regra que todos deviam compreender para poderem observar. Era isso o essencial para a multidão ignorante, a qual se limitava a dizer: eis o que é necessário para se ganhar o reino dos céus. Sobre outras questões, só desenvolvia os seus pensamentos para os discípulos. Estando eles mais adiantados, moral e intelectualmente, Jesus podia iniciá-los nos princípios mais abstratos. Foi por isso que disse: ao que já tem, ainda mais se dará, e terá em abundância. Ver o capítulo 18, no item 15. Não obstante, mesmo com os apóstolos, tratou de modo vago sobre muitos pontos, cuja inteligência completa estava reservada aos tempos futuros. Foram esses os pontos que deram lugar a diversas interpretações, até que a ciência, de um lado, e o espiritismo, de outro, vieram revelar as novas leis da natureza, que tornaram compreensível o seu verdadeiro sentido. O espiritismo vem atualmente lançar a sua luz sobre uma porção de pontos obscuros, mas não o faz inconsideravelmente. Os espíritos procedem nas suas instruções com admirável prudência. É sucessiva e gradualmente que eles têm abordado as diversas partes já conhecidas da doutrina, e é assim que as demais partes serão reveladas no futuro, à medida que chegue o momento de fazê-las sair da obscuridade. Se a houvessem apresentado completa desde o início, ela não teria sido acessível senão a um pequeno número e teria mesmo assustado aqueles que não se achavam preparados, o que seria prejudicial à sua propagação. Se os espíritos, portanto, ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque a doutrina possua mistérios reservados aos privilegiados, nem que eles ponham a candeia debaixo do alqueire, mas porque cada coisa deve vir no tempo oportuno. Eles dão a cada ideia o tempo de amadurecer e se propagar, antes de apresentarem outra, e aos acontecimentos o tempo de lhes preparar a aceitação. Vamos ao comentário da Estela, que está aí hoje, se entupiu aí, né? O que você fez? Você Agora foi... melhorou um pouco. Ela foi varrer lá alguma coisa aí? É as folhinhas das árvores. Acontece muito isso no Japão, aquele pessoal, sabe Sakura do Japão? É muito bonito, o pessoal vai passear lá, mas sai todo mundo com um negócio que chama cafunchô, que é assim, entope o olho. É uma alergia, tudo. né? Deve ser ao pólen, alguma coisa assim. E aconteceu comigo, mas já passou, graças a Deus. Então vamos lá. E o Evangelho sempre, não é? O Evangelho sempre trazendo para nós mensagens que foi dita naquela época. A gente imagina Jesus sentadinho ali ou conversando e foi anotado tudo isso. E alguém perguntou para ele: poxa, mestre, por que você fala sempre com historinha, né? Por que você conta uma historinha? Aí você imagina, como é que você ensina uma criança? Como é que você ensina ela? É tudo muito prático, o processo de científico. Nem eu sei falar de maneira científica o porquê que uma criança tem que calçar o sapato no frio. A gente fala logo, ó, porque depois tem uma gripe.
E aí você vem com a história, o teu primo, o ano passado, né? Sempre uma historinha para elucidar as questões da vida. E nós vivemos de história. O Sander chega, me conta uma história, eu conto outra. Eu, por exemplo, a gente coloca na vida essas pequenas parábolas na nossa conversa. E com Jesus não ia ser diferente, porque nós éramos crianças. Então, essa mensagem, eu não sei qual a interpretação que o Sander traz, que a gente não combina, mas a mensagem inteira para mim traz o que eu vou fazer com isso na minha vida agora. É compreensão. A compreensão que traz essa mensagem para mim de aplicar com pessoas que ainda não conseguem entender a mensagem que nós passamos no nosso dia a dia. Quando alguém não compreende o que você está fazendo, o que você está falando, as decisões que você tomou, porque aflorou, desabrochou algum tipo de princípio, e você está seguindo agora alguns propósitos diferentes, não podemos querer enfiar a goela abaixo das pessoas, porque eles simplesmente não entendem. Ontem, para elucidar o que eu estou falando, tem um curso que acontece no EULUS, que é oferecido. Ele se chama CREP, P no final mudo. Curso de equilíbrio, recomposição física e espiritual, não é? Isso, curso de recomposição espiritual e psicofísica. Isso. Recomposição espiritual e psicofísica. É muito bacana esse curso para todo tipo de pessoa. A Lara, minha filha, com 15 anos, ela já fez 3 vezes, por livre e espontânea vontade. Sentava lá, ouvia e debatia as ideias, porque é um curso das 8 horas da noite até as 10. E quando as pessoas chegam ali, nós olhamos, porque chega, por exemplo, toda segunda-feira 20 pessoas. E aí você sempre pensa assim, será que esses 20 vão ficar? E às vezes fica 10, às vezes fica 5. E muitas vezes nos surpreende que não voltou ninguém na outra semana. E é oferecido ali algo que, ao meu entendimento, salva casamentos, livra a pessoa de um processo doloroso de depressão, livra a pessoa de um processo doloroso de tentativa de suicídio, livra a pessoa de mágoas dentro do coração. Então, assim, é tão libertador, só que alguns não entendem. E ontem aconteceu um processo que foi assim, o pessoal iria voltar para continuar o curso na segunda-feira. Só que choveu muito aqui em Rio Preto. E a Isaura está perguntando que dia que é o curso. O curso é de segunda-feira, Isaura. Segunda-feira é só chegar no ELUS porque ele é interrupto. Então não tem. Ininterrupto. Ininterrupto. Interrupto é quando ele interrompe. Interrompe. Não tem. Tá ali rodando. Ele começa, ele não tem começo nem fim, ele é contínuo. Isso. Então, se você quer fazer com alguém, levar alguma amiga, então começa junto. Porque senão ela vai chegar em outra turma. E é muito bacana. E ontem choveu, e algumas pessoas queriam começar o curso, dar continuidade nele, mesmo tendo oferecido assim, olha, Sander, vai ser um alimento maravilhoso. Choveu. Alguns não podiam ir, porque estavam de moto. Outras pessoas falaram, não, tá chovendo, né? Não vou. E conversando com uma amiga, ela disse assim, poxa, Estela, né? Eu venho aqui debaixo de tempestade, porque eu sei o quanto isso é importante para mim. E conforme ela foi falando, eu vi exatamente nessa lição hoje que ela entendeu o que é importante para ela. Mas a pessoa que está na casa dela não tem noção de que aquele curso é revelador, libertador. As pessoas que começaram o curso que não foram porque estava chovendo também não. E algumas outras, coitadas, que choveu porque tem moto, é difícil sair na chuva, né? Então, como é que nós vamos nos deparar com essa mensagem e falar para a pessoa assim, você não está entendendo, é muito gostoso. Você já foi em algum restaurante ou comeu alguma comida que você fez aí na sua casa e você passa a receita para outra pessoa e a outra pessoa come e fala assim, não é tão bom assim. Ou você indica um filme e as pessoas dizem assim, nossa, o Sander falou tão bem do filme, eu achei tão fraquinho. Porque as pessoas não entenderam, não sentiram o prazer da comida, não entenderam o filme, não entenderam o livro da maneira que você entendeu.
Certa vez eu assisti uma série na Netflix, foi antes do meu pai e minha mãe adoecer ainda, que é a Anne com I, sabe? Eu fiquei tão encantada, e eu sou muito empolgada com as coisas, sabe? Quando eu gosto de alguma coisa, eu fico falando para todo mundo, eu encho a cabeça dos meus amigos, do Oceano. E teve pessoas, por serem muito amigos, eles olham pra gente e falam assim, olharam para mim e falaram, Estela, eu achei tão chato. E é super compreensivo, porque o meu olhar para aquilo foi diferente. Não que eu sou mais iluminada e mais entendida, mas a minha sensibilidade, às vezes, para aquele momento, estava presente. A mensagem do Cristo, ela é muito ampla. E não dá para querer das pessoas que elas enxerguem tudo, a gente não enxerga. O que nós temos que fazer, então? Quando eu enxergo a mensagem de Cristo, e eu quero que meus familiares enxerguem. Quando eu enxergo o poder da oração, e eu quero que os meus familiares enxerguem. Sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que exemplificar. Se você acha que a oração faz muito bem na sua vida e faria um bem danado se a tua família orasse junto, comece a praticar e dê sinais dessa prática. Por exemplo, aqui em casa acontece um fenômeno, que é assim, cada vez que a gente vai orar para alguma pessoa, chega uma mensagem, olha, o fulano se suicidou, o filho, morreu o fulano ali, a gente para o que está fazendo, eu e o Oceano, ou quando ele não está, eu faço sozinha. E as meninas, quando as minhas filhas, uma tem 15 e outra tem 7, quando elas chegam no ambiente que a gente está fazendo a prece, elas já faz assim, a Lívia vim pedir uma coisa para comer, ela faz, a mãe está orando, e faz silêncio e sai devagarzinho. Mas ela só faz isso porque ela viu muitas vezes. Precisou a primeira vez, falou, não, Lívia, a mamãe está orando, filha. Não, Lara, agora não, que eu estou orando. Na época do Covid, o Oceano lembra, a gente fechava a porta cada vez que a gente ia orar para realmente não ter interrupção. E aí esse costume vai sendo levado adiante. Você quer que a sua família vá à igreja, vá ao centro, mas você vai? Ah, não vou não, desanima, né? Eu vou sozinho. Começa, arrasta as pessoas pelo teu exemplo. Porque senão eu vou chegar com um conteúdo lindo, maravilhoso, cristão, transformador, entregar para uma pessoa que está fechada, a porta dela está fechada. Você vai entregar, vai cair no chão aquela mensagem. Para eu abrir a porta, eu preciso começar a exemplificar. As pessoas que vão em palestras, por exemplo, nossa, aquela palestra foi tão maravilhosa, o fulano tinha que ter ouvido. Sabe como ele vai ouvir bem? Quando ele vê a sua transformação. Eu escuto sobre perdão, eu acho lindo. Por que você não vai no centro, Oceander? Eu vou no centro, você fica aí assistindo televisão. Só de eu discutir com ele, eu já mostro que o centro não está fazendo diferença na minha vida. Porque eu estou sendo intolerante, eu estou sendo incompreensiva, estou sendo intransigente. A mensagem está sendo passada de uma maneira raivosa. Poxa, então eu aprendo no centro que eu tenho que cobrar os outros? Eu aprendo no centro que eu tenho que criticar os outros? A pessoa olha assim, vou nada. Agora, se eu começo a chegar, não falo nada para aquela pessoa que está lá sentada no sofá na hora que você vai ao centro, ou eu não falo nada para aquela pessoa que eu vou fazer o evangelho e ela aumenta a televisão. Eu não brigo, não. Às vezes eu só falo assim, abaixa um pouquinho só a televisão, que às vezes a casa da pessoa é pequena, não tem um espaço que ela pode ir em algum, né, um jardim, fazer sua leiturinha do evangelho. A pessoa, o que mora junto, faz questão de mostrar, teu evangelho está me incomodando. Se eu começo a iluminar, sem cobrar nada de ninguém. A própria agenda cristã, eu não sei onde está a mensagem, que é esse livro que nós lemos hoje, tem uma mensagem de André Luiz que diz simplesmente assim, o iluminado brilha. Agora, quando você se sente iluminado e tira a paz do outro, você acha que isso é brilhar? Sabe quando alguém fica te criticando? Para, você não faz isso, faz aquilo. Isso não é brilhar. Nós brilhamos quando a mensagem é levada. Poxa, a Estela começou a ir num lugar lá, ela tá mais calma, né? Tá falando mais baixo. Para de pegar no meu pé. Aí imagina que é o Oceander sentado no sofá e eu chego todo dia do centro. Antes eu chegava assim,
Ai, pelo amor de Deus, hein? Você ficou aí nesse sofá o tempo todo? Você tinha que ir lá comigo. Ele fala assim, ai, que mala essa pessoa. Hein? Mas aí eu começo a chegar, ele não fala nada. Até o ponto dele falar assim, ô, e aí? Tem nada para falar lá do centro hoje? Eu falo, foi muito bom. Foi muito bom. Hoje falou sobre perdão. Deixa um gostinho no ar. Mas a gente não deixa gostinho. A gente pega o prato de comida e não passa perto da pessoa para ela sentir o cheiro, sentir vontade. A gente pega o prato e joga na cabeça da pessoa. Aqui, ó, que você não comeu. E nem eu, porque eu tô jogando em você. Nós temos que compreender mais como funciona a evolução do mundo. O próprio livro dos Espíritos mostra que estamos em várias categorias diferentes. Eu acho engraçadinho que ontem minha filha começou o segundo ano da escola, né? Do Fundamental 1, segundo ano. E no primeiro ano, as criancinhas ficam na sala ali embaixo, porque a escola que ela tá, Arlindo dos Santos, é pública aqui em Rio Preto, tem andar, tem escadas. E os pequenininhos, primeiro ano, eles ficam ali sem ter que subir escada. Ah, mas ela se achou tanto na hora que ontem teve que subir escada. Eu sou outro nível agora, né? Eu tô num nível acima já. Agora eu moro em cima. É muito engraçado. E aí nós vemos dentro dessa escola, nós sabemos que é bobeira ela estudar em cima, mas para a criança é interessante que ela já viu que ela tá diferente, ela tá mais madura ali, ó. Posso subir escadas, pequenininho ali, ó, que era eu ano passado, não posso subir. Nós somos iguaizinhos aqui na Terra. Você sobe um pouquinho, já tá se achando. E se era assim o ano passado, vamos falar, ó, encarnação passada. Quem de nós pode garantir? Fala, não, Estela, eu garanto que eu nunca matei ninguém na vida passada. Vida passada significa o ano passado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O ano passado, uma criança que está na escola, na nossa encarnação, o que nós fizemos na vida passada é o ano passado. Você pode garantir para mim que você não traiu ninguém? Que você não roubou nenhum sócio? Não passou a perna em ninguém? Que você não matou? Você pode garantir? Fala, não matei. Eu vou falar a verdade para vocês. Você se conhece a ponto de algum dia você ver alguém machucando o seu filho e falar assim, não, Estela, eu não vou matar. Eu não sei quem eu sou. Eu sei que eu não posso fazer, mas eu não sei o animal que habita em mim até quanto eu aguento segurar ele. Então, quando eu julgo alguém que não está entendendo o que eu estou entendendo, significa que eu estou me achando muito. E eu só vou realmente ser iluminado quando eu começo a compreender as pessoas. O Sander vai trazer interpretação para nós desse trecho, mas para mim fica bem claro. Para de querer enfiar a goela abaixo o ensinamento nos outros. A melhor parábola que você vai contar para as pessoas são os seus exemplos cotidianos. Como você está agindo diante dos problemas? Você está reclamando para todo mundo? Está mostrando tua inferioridade. Porque você poderia mostrar fé. E a fé, muitas vezes, não dá um sorriso no rosto diante do problema, mas traz serenidade. Agora o pessoal está olhando para você, você está sempre assim, ó. Não, senhor, tô com problema, hein? Nem vem. Ele fala, ixi, Maria. Então vamos iluminar com atitudes, com exemplos, não é verdade? É isso aí. Tem quem tá perguntando? A Renata tá perguntando qual que é o nome da série que a Estela falou. Anne White. Chama Anne White E, ou significa Anne com E, Nossa, né, em eu inglês. chorei muito, muito nessa série. É Anne, A-N-N-E, Whit, né, W-I-T-H-E. Então, Anne Whit E. Se colocar A-N-N-E, Se você já pesquisar sabe. Anne, já vai aparecer. Você vai ver que vai aparecer no Netflix. Eu acho que ainda tá passando ainda, né? Meus amigos, é o seguinte. O texto de hoje pergunta assim: por que Jesus fala por parábolas? Falou por parábolas? Porque a parábola, quando você fala algo que fica subentendido, é a melhor maneira que tem de estimular as pessoas que estão ouvindo, então essa parábola, a buscarem o conhecimento através da dúvida, porque a gente fica em dúvida quando alguém conta algo e que não tem uma mensagem direta, uma mensagem já digerida, uma mensagem já mastigada. Então, o que Jesus fazia de uma forma sábia? Ele é o mestre, né? Governador da terra. Ele não entregava o prato pronto. Ele entregava os ingredientes. Ele entregava o arroz ali, mas sem cozimento. Entregava o sal ali, o óleo, né?
Você quer fazer o arroz, você vai fazer o arroz, você vai fazer por tua conta. Por que que Jesus fazia isso? Por que que Jesus já não entregava o arroz pronto? Porque quando a gente recebe coisa pronta, a gente não valoriza. Não tem valor. Eu lembro muito do professor Rodrigues dando um exemplo para nós no Ailuz. Ele disse assim, ó, nós temos um brechó aqui que as pessoas vêm e fazem doações de roupas. Então, por exemplo, você aí tem a sua roupa usada, uma roupa que você não usa mais, às vezes uma roupa está até nova, mas você não usa mais. A gente dá uma engordadinha, perde a roupa, não dá mais para usar. Então você leva lá no Ailuz, você não cobra nada, você doa para o Ailuz, não é? E o Ailuz vende no brechó, mas vende a valores irrisórios. Tem roupa lá de 50 centavos, de R$ 1. E uma vez alguém perguntou assim para ele, professor, por que que quando chega alguém muito pobre aqui, a gente não doa as roupas para a pessoa? Por que que tem que vender, nem que seja por 50 centavos? Ele falou assim, eu vou explicar o porquê. Quando a pessoa chega aqui, e já aconteceu muitas vezes, e a gente doa para ela gratuitamente a roupa, ela não valoriza. Ela leva para casa, ela usa 2, 3 vezes e joga fora. Agora, se você cobrar dela 50 centavos por peça, às vezes 3 peças, 50 centavos, sabe? R$ 1, você compra 5 peças, leva por R$ 1, coisa assim. Aí a pessoa valoriza, fala, eu paguei isso aqui. Então, ela valoriza muito mais, ela não vai desperdiçar, ela não vai jogar fora a roupa. E nós, de maneira geral, na vida, nós somos assim também. Nós não valorizamos as coisas prontas, a gente até desdenha. Nós estamos cansados de ver, chegando no centro espírita, pessoas que, não compreendendo a mensagem cristã, às vezes até destoam, até ironizam. Lá vem esse povo espírita aí falar de reencarnação. Nunca vi ninguém reencarnar. Até hoje o pessoal brinca falando assim, nenhum morto voltou até hoje para falar. Pois é, não voltou porque você não viu, né? E para nós que estudamos, já os mortos já voltaram, sim. Porque só morreu o corpo deles, né? Não morreu o espírito. Os mortos se comunicam. Os mortos, entre aspas, estão mais vivos do que nós, né? Então, as pessoas que não têm entendimento, não têm preparo para receber certas informações. E Jesus, então, nos alertou em relação a isso, para que a gente não se desgaste, para que você não queira forçar a barra, sabe? Não queira enfiar a goela abaixo, como a Estela falou, aquele prato de comida nas pessoas que ainda não estão com fome. Ninguém valoriza o alimento se não estiver sentindo fome. Por mais que o prato seja maravilhoso, saboroso, bem feito, ele é riquíssimo em ingredientes ali nutricionais. Se a pessoa não tiver com fome, ela não vai comer, ela vai pegar o prato e falar, deixa do lado aí, vai estar até bonito aí, mas não estou com fome não. Então não queira colocar a goela abaixo das pessoas, é algo que elas ainda não têm preparo e nem estão sedentas de se nutrir, né? Muita gente chega para nós também e diz assim, olha, Alexandre, eu estou com um parente com um problema lá, um parente com dificuldades emocionais, uma depressão, outro está falando que é suicidar, os casos meio graves, assim, sabe? Você não conversa com ele não para mim? Faz favor, manda uma mensagem para ele, conversa com ele aí, dá uma ajuda para nós, ele não estamos sabendo o que fazer mais. Então a gente sempre fala assim, olha, eu converso com a maior satisfação do mundo, mas desde que a pessoa venha falar com a gente primeiro. Desde que ela tenha a intenção de se demonstrar com fome, com sede. Aí nós vamos dar o alimento para ela, nós vamos oferecer para ela o recurso que vem do alto, não pertence a nós, né? Porque o que acontece, e aconteceu já algumas vezes, e nós caímos do cavalo, literalmente, eu e a Estela, é assim, a pessoa vem, faz esse pedido, você, André, ajuda meu filho, tá ali ó, com depressão no quarto, faz 3 dias que não sai do quarto, nem tomar banho ele não toma. Aí nós fomos inocentinhos, né? Fomos lá mandar um WhatsApp pro sujeito. Ô, fulano, tudo bem? Falei com a tua mãe aqui, ela disse que você tá com problema, assim, assado. Nós estamos aqui disponíveis para você e tal. Aí o cara respondeu assim, olha, com todo respeito a você, não te conheço, não sei quem é você e não estou interessado em conversar com ninguém. Então, assim, né? Porta na cara, né? Aprende. Aprende, bobão. Aprende, Oceandro. Aprende, Estela. Bobões, né? Foram entrar numa festa sem ser convidados. Prometido. Você entrou ali, você não foi convidado. Então, o que a gente faz agora? Depois de umas 3 portadas na cara que a gente levou, a gente só fala com quem quer falar com a gente. Não é arrogância de nossa parte, nem vaidade, de jeito nenhum. É um respeito ao outro,
O outro tem o direito de ficar em depressão, sem ser incomodado, sabe? Se ele quiser sair da depressão, se ele quiser um esclarecimento, ele tem que buscar. Ele tem que dar um primeiro passo. Ele tem que estender a mão, assim, ó. Se ele não estender a mão, nós não vamos pegar na mão dele. Que ele vai falar assim, não, eu quero ficar com a mão aqui para trás, assim, ó. Deixa minha mão quieta aqui. Aqui, ó, minha mão tá para trás. Agora, se ele vem e faz assim, aí é diferente. Então, Jesus não estendia a mão para quem estava com as mãos para trás. Porque ele sabia que se ele quisesse fazer isso, ele iria estar forçando a barra, iria estar tornando a mensagem dele irritante para quem não está afim de ouvir ela. E assim serve para nós desenvolvermos em nós um bom senso, de tal modo que além da gente aprender a respeitar os outros, e eu até estendo essa lição da seguinte maneira, a gente aprender a respeitar o direito que as pessoas têm de errarem. Você tem que ter esse juízo de entender que as pessoas têm direito de errar, de aprender pelo erro delas. O que a gente quer fazer, às vezes, é assim, mas eu estou vendo que a pessoa está errando, porque eu já errei também, eu estou querendo ajudar ela para ela não errar, para ela não cair no buraco. Mas a maioria de nós, podem acreditar, nós precisamos cair nos buracos que a gente mesmo cava, para a gente aprender. São raros os que aprendem observando o erro dos outros. Raros, raríssimos. Vamos pôr aí, 5% da população, se for 5%. Os 95% tem que ralar peito mesmo. Tem que cair no buraco, aí ele aprende. Então não tem nada perdido assim, sabe? A nossa obrigação maior, eu sempre tenho essa filosofia, sabe? Que é assim, a minha obrigação é de orientar e se até assim, forçar até dar esse prato para comer mesmo, sem ter a mão estendida ali pedindo para as minhas filhas. É a minha responsabilidade. Agora para o meu irmão, para o meu cunhado, para a Estela, para minha mãe, para meu pai, já são crescidinhos, vividos, né? Eu só ajudo se a pessoa me pedir. A não ser em certos casos mais raros, você percebe que a pessoa está constrangida por alguma dificuldade, ela tem vergonha de falar, aí você vai e se adianta, se oferece ajuda, né? A questão é, quando Jesus falou não coloque a candeia debaixo do alqueire, são duas palavras pouco usuais. Candeia significa luz, luminária. Candeeiro, que antigamente era como se fosse uma lâmpada, lembra da lâmpada do mágico, da lâmpada do Aladim? Então era uma lâmpada que tinha ali, eles colocavam geralmente querosene, algum óleo assim, que pegava fogo e ficava aceso para poder iluminar a noite. Então o que Jesus disse? Não coloque uma luz num local onde ela fique tampada. Então o alqueire não é um alqueire aquele de medição de terra, não. Ah, quantos alqueires tem teu sítio? Não é aquele alqueire, não, é um outro alqueire, é como se fosse uma bacia, como se fosse um cesto. Trocando em miúdos para o momento atual, não pegue uma lâmpada, não coloque uma bacia em cima de uma lâmpada, porque senão a luz fica ali perdida, ela fica sem função. Então você tem que colocar a luz no local onde ela está descoberta e onde ela vai iluminar, onde ela vai ser relevante, ela vai ter funcionalidade, ela vai ter utilidade. Se você tampa a lâmpada, a culpa é tua da lâmpada não estar sendo eficiente, porque você não soube perceber que ela tem que ser colocada no momento adequado. Aliás, a lâmpada é bom ser colocada quando está, né, quando tá escuro, né? E às vezes a gente quer colocar a lâmpada quando está claro. A pessoa, para ela, está assim, comigo está tudo bem, não estou vendo nenhum problema na minha vida. Mas eu estou vendo aí que você está fumando, por exemplo, está fumando muito, vai fazer mal para o seu pulmão. Aliás, para os seus pulmões, né? São dois, né? A pessoa fala assim, não estou percebendo nada disso. Eu nem tossi, eu tosso. Meu avô fumou até 90 anos, morreu aí, ó, esse tempo atrás, ele morreu dormindo, de boa. Nunca teve problema pulmonar, meu avô. Pessoa, para ela, fumar tá tudo certo, tá tudo bem. Ou seja, para ela tá claro o dia. Para ela não tem escuridão. E a gente vai lá e quer pôr a luz na cara dela, fala, não, você tá na escuridão, você tá fumando. Você tá aí obstruindo as suas artérias, porque a nicotina, ela penetra nos vasos sanguíneos, faz com que as suas artérias não tenham flexibilidade. Você vai desenvolver uma doença chamada aterosclerose.
E isso vai impedir com que haja flexibilidade nas suas artérias e vai, consequentemente, além de te dar um entupimento das artérias, vai fazer com que a sua pressão arterial fique sempre instável. Aliás, ela vai tendenciar a ficar sempre mais alta, favorecendo o aparecimento de AVCs, né, de acidentes vasculares cerebrais, vai favorecer você ter um infarto agudo do miocárdio, vai favorecer você desenvolver um câncer pulmonar. A pessoa fala assim, não acredito nisso não. Eu vou fumar agora de raiva. Meu avô... Aí ela vem com esse exemplo, meu avô fumou até os 90 anos de idade. Nunca vi meu avô nem ter pigarro. Meu avô não tinha nem pigarro. Se vocês soubessem, o tanto de gente já falou isso pra mim. É verdade. Que eu atendo paciente o dia inteiro, a pessoa tá fumando, fuma, faz mal, tem má circulação nas pernas. Vai, eu tô com uma dor nas pernas, sabe? Uma dor de cabeça. Aí eu vou lá e eu fumo, né? Aí passa. Por quê? Você tá sendo entorpecido. O problema tá lá. Só que ele é mascarado. Ele é mascarado pelo entorpecimento que a nicotina te causa. Ou seja, é uma droga que te engana. Ela faz você ter uma sensação falsa de bem-estar. Ela está destruindo o seu organismo. Aí a pessoa fala assim, mas se eu parar de fumar, minha vida vai piorar muito, eu não dou conta. Então, para alguém assim, eu estou querendo iluminar o dia dela, ela não acha que o dia dela está escuro. E eu estou vendo que está tudo escuro. Ela está se metendo numa maior enrascada da vida dela, que é fumar. Inúmeros casos de gente que morreu com câncer de pulmão, se arrepende. Eu até postei tempos atrás um vídeo do Chico Anísio falando. É, bonitinho. Chico Anísio falou que o único arrependimento que ele tinha na vida era o de ter fumado. Ele falou, cometi um monte de erros, um monte de equívocos, assim, de traição, de mil coisas. Isso, nada me arrependo, porque isso eu aprendi lições. Agora, uma coisa que eu arrependo muito é ter fumado, que me limitou muito, me limitou minha vida demais. Ele falou, eu não consigo andar no aeroporto, eu não consigo descer do carro e ir até o portão de embarque lá do aeroporto. Eu tenho que ir de cadeira, eu tenho que sentar numa cadeira de roda e ir. Porque eu me sinto uma falta de ar que eu não dou conta de respirar direito. Então, assim, são inúmeros casos. Nunca vi alguém falar, não, ó, vou falar um negócio pra você, vou dar um relato aqui, viu? Vou contar pra vocês o benefício que o cigarro trouxe na minha vida. Depois que eu comecei a fumar, você não faz ideia, minha memória melhorou, me tornei um cara mais vigoroso, mais inteligente, mais audaz, mais trabalhador, melhor. Você não vai encontrar nenhum caso assim. Agora, o contrário, você encontra milhares de casos, milhões de casos, né? E a pessoa insiste em falar que não tem problema, cigarro é uma coisa normal. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a minha candeia debaixo do alqueire? Vou nada. Eu dou uma instrução para a pessoa, como profissional, que eu tenho obrigação. Eu vou tratar da pessoa com acupuntura. Falo para ela, ó, se você continuar fumando, tuas dores nas pernas vão continuar aumentando. Porque a acupuntura não vai conseguir impedir que a nicotina se deposite nos seus vasos. Ela não vai conseguir fazer esse trabalho. A acupuntura vai melhorar a tua parte energética e vai diminuir a intensidade dos seus problemas. Mas ela não vai impedir que nicotina continue entrando no seu organismo, correndo no seu sistema circulatório. E aí, a recomendação de Jesus, como sempre muito sabe, é para nos alertar em relação até a nós, de você não gastar energia desnecessária, de você não se sobrecarregar, não se estressar, não ficar demasiadamente frustrado, porque você vai tentar iluminar pessoas que não se sentem na escuridão. E tudo ao seu tempo. Né? Você chega na primeira série, como a Lívia estava ano passado, é a primeira série. Ela não vai chegar na quinta série já. Se ela chegar a entrar na aula da quinta série lá, ela não vai entender nada. Ela não sabia nem escrever. Agora, ano passado, ela aprendeu a escrever, aprendeu a ler. Agora já foi para o segundo ano, tá lá. Subindo a escadinha dela lá, tá felizinha. Então, assim, é uma coisa de cada vez. Então, as pessoas são assim. Nós somos assim. Né? Nós temos um prazo determinado para aprender certas lições. Diz o velho ditado, é assim, sábio é o que aprende com o erro do outro. Eu não vou nem dizer o tolo, mas o não muito sábio aprende com os próprios erros. Então, eu considero assim que a doutrina espírita está fazendo para nós esse favor. Ela está nos adiantando em relação a certas coisas para que a gente não tenha mais necessidade de passar por elas. Se a gente tiver uma inteligência mínima, nós vamos ser capazes de desenvolver as nossas virtudes sem ter que passar por dificuldades.
E Jesus já nos alertou, então, por parábolas e com esse objetivo. Falo-vos por parábolas para que vocês aprendam a pensar, aprendam a buscar o pensamento, aprendam a buscar o questionamento. Não aceite as coisas de mão beijada. Pesquise, duvide. Eu acho legal, o pessoal lá no Ailuz mesmo, lá que faz o curso com nós de segunda-feira, tem algumas pessoas que falam assim, ó, uma coisa que às vezes até eu acho que é meio inconveniente da minha parte é que eu sou uma pessoa que duvida muito das coisas. E eu falo para a pessoa assim, mas é aí que você está enganado, você tem que questionar mesmo. Você tem que ser questionador, você tem que duvidar, que aí você vai em busca da verdade. Mas não seja um questionador que fica inerte. Não acredito, mas também não vou em busca do que eu possa acreditar. Não concordo com isso que você falou, mas não tenho argumento para poder dizer que existe algo superior a isso que você falou. Então, assim, quando você se deparar com a dúvida, saiba que naquele momento você está se desenvolvendo mais. Porque quem acredita em tudo acaba levando o duvidoso como certo, acaba levando mentira como verdade. Então, se você é alguém questionador, se você é alguém que não crê assim rápido, não aceita as coisas de mão beijada, você vai se adiantar mais. Que eu sou assim também. Não estou nem querendo dizer que eu sou melhor que ninguém, né? Mas eu também me vejo nessa condição. Tanto que para poder aceitar essa doutrina que nós estamos aqui como verdadeira, eu levei uns anos, sabe? Levei uns anos ali no Ailuz, estudando e escutando, refletindo, fazendo esse raciocínio que é a proposta da nossa doutrina. E esse raciocínio me chegou assim, olha, eu não encontrei até hoje nenhuma outra filosofia, nenhuma outra religião que me desse condições mais aceitáveis do que a doutrina espírita. Nada foi tão coerente até hoje. Então, eu posso dizer para vocês que nesse momento em que eu me despertei, eu mesmo retirei o alqueire, né? A capa de cima de mim, e minha luz começou a brilhar. Brilhar para mim, né? Porque eu não consigo iluminar ninguém, né? O máximo que eu vou conseguir fazer é me iluminar. Então, meus amigos, para finalizar aqui, que o nosso tempo já está acabando, a recomendação doutrinária sempre vai ser essa, para que você respeite o tempo de cada um, para que você não critique a religião alheia, e não importa a religião, todas conduzem a pessoa a Deus. Tudo está sob o comando e o olhar compassivo, bondoso, paciente de Jesus, que coordena esse mundo e sabe de todas as religiões e está em todas elas, em todas. Todas as religiões falam de benfeitoria, falam de melhorar, de nos ligarmos a Deus e fazermos o bem. Não encontrei nenhuma religião maligna até hoje. Se tiver alguma coisa maligna, já não é religião, já é uma seita, já é outra questão. As religiões todas são aceitáveis. Então, se você tem um parente aí que é católico, que é evangélico, que é umbandista, que vai no candomblé, vai no budismo, que a pessoa é muçulmana, respeite. Deixa a pessoa no tempo dela. Deixa ela descobrir as verdades no tempo dela, assim como eu descobri. Se você quiser, numa roda de conversa, trocar ideias e contar o que você acha sobre um determinado assunto, por exemplo, ontem mesmo lá no Ailuz, uma mulher falou assim para mim, uma amiga nossa lá que trabalha com que está fazendo curso com a gente, falou assim, mas como é que é esse negócio de céu e inferno? Então, se, por exemplo, até surgiu o termo do suicídio, uma pessoa suicidou, vai para o inferno mesmo? Aí eu falei para ela que nós estamos dentro de uma casa espírita, né? Eu tenho que falar para ela do que o espiritismo diz. Olha, o inferno seria assim, uma condenação eterna, né? O termo inferno é assim, você entrou lá e não sai mais, né? Não é assim? E nas coisas não são bem assim, porque Deus não é injusto. A pessoa comete um erro, fica condenada para sempre. Então ela falou, nossa, é verdade, não tinha pensado nisso. Mas se a justiça dos homens aqui, que é cheia de falhas, não comete um equívoco desse, de condenar alguém eternamente, por que que Deus faria isso? Será que Deus é pior do que os homens nas suas avaliações? Então aí despertou nela esse raciocínio, porque ela buscou, ela perguntou, ela foi no centro espírita perguntar para um espírita que está dando uma aula de espiritismo sobre um assunto, qual que é a visão espírita do céu e do inferno. Então a gente filosofou em torno disso, né? Trouxemos os elementos doutrinários em relação ao céu, o que é o céu, o estado de espírito. O inferno, ela ainda perguntou assim, eu assisti o filme, então o inferno seria aquele local lá que
que o André Luiz ficou no nosso lar, que a gente chama de umbral, fala, pois é, mas é um estado momentâneo mental, né? O umbral é uma localização que existe, sim, no mundo espiritual, mas ele é um local que a pessoa vai lá de acordo com o seu estado de espírito, mas ela pode sair dele. Então não existe céu e inferno eternos, né? Bom, o céu vai ser eterno, sim. Quando a gente conseguir aprender tudo, nós vamos viver no céu eterno, nós vamos viver aí na paz, né, eterna. O céu, sim, é eterno, o inferno, não. Porque todo mundo que está lá um dia vai ser anjo. Todo mundo está no umbral, lá, aquele pessoal que a gente viu no vídeo, no filme lá. Até o momento que o rapaz, como é que chama mesmo, que vai pro umbral lá, porque ele foi incitado a se vingar do irmão, né? O Vicente. Quando o Vicente se vê numa condição de sufocamento espiritual ali, ele vai para o umbral instantaneamente, mentalmente, né? Aí os amigos vão lá buscar ele, ô Vicente, volta, né? Vem para cá e tal. Então é apenas um estado de espírito. Se você estiver mal mentalmente, você vai para o umbral, ou entre aspas, para o inferno, dá o nome que você quiser. Mas enfim, meus amigos, a nossa lição de hoje aqui eu acho que ficou bem clara, sabe? Nós estamos aqui em busca de aprender. Como Jesus não força a barra com a gente, nós não podemos forçar a barra com ninguém. Jesus veio há 2000 anos, trouxe lições que até hoje nós estamos aqui estudando para tentar entender. Nós não entendemos direito ainda. Então, se nós não entendemos, nós não temos o direito de forçar a barra para que os outros entendam forçosamente ou forçadamente. Então, respeite isso, tenha moderação, tenha bom senso. Você não vai chegar na casa, assim, numa casa de amigos, que você vê que todo mundo lá professa outra religião, e chegar lá querendo colocar doutrina espírita. Você vai ser uma pessoa desagradável, você vai se tornar uma visita, né, indesejada, você vai ser incoerente, desrespeitoso. Não faça isso. Ah, mas eu estou falando a verdade, eu estou falando da doutrina. Ué. A verdade dita sem moderação é semelhante a regar a planta com água fervente, disse o André Luiz. Então as suas verdades têm que ser colocadas com respeito. Para você regar uma planta, você tem que verificar antes se a água que você está colocando nela não está fervendo. Se a água estiver fervendo, você não pode regar a planta, você tem que esperar ela esfriar ou chegar na temperatura ambiente, aí depois você rega ela. Então, meus amigos, fica o nosso convite aqui para que a gente continue estudando. Semana que vem vamos estudar aqui um outro item, ó, que é não ir aos gentios, o item 8 do capítulo 24. Já de antemão, já fica o convite para você, né, se adiantar aí, já marca na tua agenda do celular aí para tocar ali 7h30 da manhã, ó, evangelho lá, hein, com a Estela e com o Ciander. E eu vou finalizar aqui então, porque senão o nosso tempo aqui vai embora e a gente fica aqui até amanhã falando. Certo? E Mais eu alguma? vou dar cafezinho da manhã para minha mãe, agradeço aí a paciência de todos. E vocês viram que bacana, gente, aconteceu comigo, tava pensando agora há pouco. Diante de todo mundo aqui, eu falei, como é que eu vou falar se eu tô com essa alergia, o meu olho, vocês viram aí no início do evangelho. E quando foi a minha hora de falar, eles fazem assim, cessou. Tem uns recursos aí que a gente não enxerga, né? Depois claramente. Eu conto para vocês se vai retornar agora. Às vezes eu saio desse ambiente aqui e falo assim, então, já voltou. Vamos ver, então. Vai começar a espirrar ali, eu conto para vocês. Um beijo, fiquem com Deus e qualquer mensagem que vocês possam, às vezes, não ter entendido a nossa interpretação, eu e o Oceano aí está aberto para atender. Eu atendo mais, eu vejo mais nas redes sociais, a página do Desenho que Fala, no direct, fiquem à vontade. Quem não segue, pode seguir lá, Desenho que Fala. E o Oceano vê mais pelo Face, né, amor? Sim. Facebook, o Oceano, ele tem mais dinâmica de estar sempre mexendo lá. Então é isso aí. Um abraço em todos, até semana que vem, se Deus quiser. E antes de fazer a nossa oração final, eu vou fazer novamente a propaganda do filme que está em cartaz, o Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Então eu convido você a acompanhar agora. Assista aí. Este é o Dr. André Luiz. A nossa missão é ajudar esses irmãos e instaurar um ambiente de intercâmbio espiritual. Rapaz, eu vou te fazer um médium dos bons. Você tem tudo a ver com a morte dele. Você tem tudo a ver com a minha morte. Então, o Nosso Lar 2 está em cartaz nos grandes cinemas do Brasil, aqui em Rio Preto mesmo, aqui em São José do Rio Preto, ele está em cartaz em todos os cinemas, todos os shoppings aqui. Nós temos 4 shoppings aqui em Rio Preto, então ele está no Plaza,
no Rio Preto Shopping, no Shopping Cidade Norte e no Shopping Guatemi. Então você pode aproveitar essa semana aí, vá lá assistir. Quem ainda não assistiu, está perdendo muito, não percam. Vou te convidar então para nosso momento da oração, para finalizar aqui a nossa manhã maravilhosa, e vou ficar contente se você puder estar junto comigo nessa vibração, nessa sintonia fina de pensamentos aqui salutares. Vamos lá? Senhor Jesus Cristo, divino amigo e mestre, nos sentimos abençoados por estarmos aqui mergulhados nessas lições que para nós é como se fosse um grande elixir, um grande alimento, uma vitamina, um prato composto com todos os nutrientes que nós necessitamos ingerir. Os nutrientes do espírito, do entendimento. Hoje a nossa aula aqui, sempre embasada no teu ensinamento, mestre, obtivemos aqui uma grande porção generosa para nos alimentarmos com mais bom senso, com mais moderação, mais respeito e entendimento em relação ao estado de adiantamento de cada um de nós, inclusive o nosso, para que nós tenhamos mais paciência, para descobrir todas as verdades que um dia serão reveladas para nós. Mestre, nós estamos aqui eufóricos, alegres pela ideia de que, se hoje já temos muitos recursos, e sabendo dessa lei de progresso que nos rege a todos, estaremos cada dia mais mergulhados em mais recursos, em mais facilidades, em mais oportunidades de nos tornarmos pessoas melhores e angariarmos para a nossa existência, para a nossa vivenciação aqui, enquanto encarnados, uma vida mais leve, mais farta, em todos os aspectos, farta de conhecimento, farta de amizades, farta de saúde física e espiritual. Apesar do mal ainda persistir por conta da ignorância da maioria de nós sabemos que ele tem diminuído drasticamente, pouco a pouco, pois toda a nossa população está hoje com acesso livre às informações. Ninguém mais pode se dizer ignorante, porque nós estamos mergulhados em tantas recomendações, em tantos estudos, em tantas pessoas nos dando exemplos maravilhosos para que nós nos tornemos boas pessoas. Então, mestre, nós hoje não te pedimos nada, nós só te agradecemos, porque o Senhor nos oferece tantos recursos e que nós nos sentimos já pessoas melhores, pouco a pouco. Estamos percebendo que em nós brota um senso de mais entendimento, de mais esperança, de mais alegria, de mais empolgação pelo que está por vir e pelo que está vindo. Te agradecemos pelos recursos da nossa família, te agradecemos pelas pessoas que já não estão mais entre nós, aqueles nossos amados que retornaram à vida espiritual. Agradecemos, mestre, por o Senhor ter permitido que nós vivêssemos juntos um tempo. Então, de modo que nós abençoamos cada um deles, onde quer que estejam, que possam aí experimentar o nosso abraço, o nosso carinho, a nossa gratidão. Te agradecemos, mestre, por nós termos hoje um local para que a gente possa aí estudar, como, por exemplo, a nossa casa espírita, a nossa cidade, onde nós vamos lá, temos recursos materiais, podemos nos sentar, podemos conversar, podemos expor os nossos pontos de vista, podemos perguntar, enfim. Somos prontamente atendidos. Queremos te agradecer, mestre, por morarmos num país tão maravilhoso como o nosso Brasil, de um povo de bem, de um povo trabalhador, de um povo honrado, e que com as suas exceções não podem torná-lo um país menos aceitável. Nós temos sim, sem dúvida nenhuma, a oportunidade de vivenciar e viver em um mundo, em um país aqui do nosso Brasil tão incrível. Nós temos muita gratidão por o Senhor ter permitido que nós aqui estivéssemos, estendendo o nosso carinho a todos os irmãos de outras nações, onde quer que estejam, que possam brilhar a luz onde estiverem. E, mestre, nós encerramos hoje aqui a nossa oração, te fazendo aquele pedido como fazemos toda semana, para que abençoe as pessoas que assistem em outro dia, em outro momento, e para que nós possamos estar aqui novamente na próxima semana, continuando com esse estudo tão edificante
tão apaziguador e que nos faz tão bem. Obrigado a cada amigo aqui presente. Desejo-lhes a todos, saúde, alegria, paz, satisfação, harmonia espiritual e mãos ativas, mãos que trabalham, bocas que falam, mas que falam o bem, ouvidos que ouvem, ponderam e recomendam sempre algo que seja em conformidade com o Evangelho. Muito obrigado, Mestre Jesus, por mais essa manhã. Te agradecemos, te abraçamos, te abençoamos e nós sabemos que o Senhor faz o mesmo por nós. Na tua bênção, Mestre, que assim seja.